Amigos Rooftop, bem-vindo ao canal. Obrigado pela audiência. Robertão, César, no estilo semifinal, Garba, o nosso estrategista. Estamos aqui agora, nesse exato momento, confabulando e convidando vocês para confabular com a gente, para falar o que esperar dessa final Palmeiras e Chelsea. Bom, temos aqui o nosso Liminha, o nosso goleador de 1951, que nos traga muita sorte, mas eu tenho uma pergunta para fazer para vocês aqui, já para a gente começar esse bate-papo aqui, já para descabelar. Gente, vocês não acham que os europeus eles estão morrendo no segundo tempo, não? E que a gente tem que tirar uma vantagem disso daí? Porque, peraí, eu vou falar uma coisa para vocês. O Manchester, enquanto estava descansadinho, ele tocou a bola bonito. Quando o Real jogou com o Al Hilal na primeira rodada, o Al Hilal deu uma canseira neles. E o Real jogou agora com a Juventus, e ali, dois europeus, o joguinho foi diferente. Da mesma maneira que quando jogou o Manchester com a Juventus também, né? Então, quer dizer, europeu com europeu é um jogo, europeu com os outros é outro jogo. É a minha opinião, ou os europeus estão abrindo o bico no segundo tempo? Concordo. Não, é que eu só ia falar, eu concordo. Era basicamente isso. Acho que a gente tem que se aproveitar e muito disso. Concorde e discurse sobre essa concordância. Disserte. Não, é isso, é sucinto mesmo, né, cara? É sucinto. A gente já havia cantado essa bola antes, essa possibilidade. Mas conta que você é comentarista do UOL ou do Jovem Pan. Não, por favor. Prefiro o Rooftop. Não, por favor. Eu tô no Rooftop, a gente tá muito melhor por cima, cara. Não abaixa o nível. Por favor, cara. Daqui a pouco os caras vão estar batendo aqui na porta. Isso, não quero sair daqui, não. O cara que continua ouvindo, ó. Esse cara que continua ouvindo lá pro Chelsea, ó. Estamos de olho nele. Mas vai lá, Galuzinho. O importante é a sua opinião, cara, muito mais do que o do All Sport e do que do mesa redonda, cartão azul, mesa amarela, mesa de centro. Mesa redonda do meu amigo Osmar Garrafa, que beleza. Grande Osmar Garrafa, nós fizemos faculdade junto. Grande Osmar. Essa bola já veio que sendo cantada e realmente eu acho que está pesando um pouco. Eu acho que os técnicos europeus eles têm que saber lidar com isso, né? Tem que saber lidar com essa pressão. E a vantagem que o Palmeiras tem são as substituições também. A gente tem um banco. Não é só ter o jogador para jogar os 90 minutos, é ter substituições que entrem e continuem com aquela pegada, né? Com a intensidade que o Abel tanto fala. Essa intensidade, exatamente, Paulo. Esse é um dos nossos fortes, tem que ser explorado isso aí. Mas acho que está ficando um pouco manjado. Hoje eles colocaram uma notícia lá a respeito da FIFA, de que o Chelsea não estaria alguma coisa, eu nem entrei na notícia muito para ver, mas que estaria incomodado com alguma questão do torneio e tudo mais, mas acho que é tudo balela, os caras vão entrar com tudo e tudo mais. E tem grandes jogadores, depois a gente vai discorrer sobre isso. Mas basicamente concordo com você, Paulo. Nós temos uma grande força. Inclusive o Palmeiras sempre teve grandes atuações no segundo tempo, inclusive nos finais de segundo tempo, não é? Aos 42 minutos, aí a gente não vai fazer uns bons gols aí, né? Contra o Inter de Miami, se eu não me engano, e contra o Botafogo. Foi os 42 do segundo tempo, não foi uma coisa dessa? 42, lá no final da prorrogação também. Mas é isso, concordo com você. Não sei o que o César e o Garba aí pensam disso. É o seguinte, né? Quando duas forças se conhecem, que nem então no continente europeu, você pode ver que o jogo é diferente mesmo. Claro que é diferente. Eles se conhecem.
Agora, a partir do momento que você tirou eles da zona de conforto, que pega um time de fora, que joga diferente, joga mais rápido, o futebol é outro. E eles têm a conversa de que estão cansados em final de temporada, era para estar de férias. Azar deles. Essa é uma vantagem que a gente tem. E dizer que o clima atrapalha, o clima é igual para todo mundo. Lá na Europa agora mesmo está um calor dos infernos lá, né? Então, eu acredito que as forças se equilibram. Vantagem nossa é que nós estamos com o elenco no meio de temporada, né, praticamente. Tá com o tanque cheio ainda, né? Essa é a nossa vantagem, só isso. O restante ali é choradeira de gringo. Mas só uma questão antes do César, se o César vai observar, vocês podem reclamar disso também, mas o fato de você chegar no final da temporada, geralmente você tá com o time mais... Tá cansado, mas o time tá mais entrosado também, né? Nosso time, a bem da verdade, um dos grandes problemas é a falta de entrosamento, porque a gente acabou contratando jogadores agora nas janelas, tudo mais, é óbvio que a gente só vai ter um entrosamento bom com esse time aqui, depois de tudo que acontecer, né, mais para frente. Mas tem essa observação também, mais cansado, mas muitas vezes, teoricamente, mais entrosado. Depende da composição do time, né? Tem jogador que chegou aí há 3, 4 meses. O Vitor chegou até o quê? O Vitor chegou em abril. A novidade do jogador fresquinho é a contratação feita nesta quarta-feira pelo Chelsea, que pode estrear contra a gente, que é o João Pedro, que tem sido chamado aí para a seleção brasileira. Eu não sei que time lá da Europa que está fazendo destaque, foi contratado agora pelo Chelsea, foi apresentado hoje com videoclipe na praia, um negócio assim, bacana. Eu discordo de tudo isso, de verão, de calor, e quando está frio? Teve um jogo desse Intercontinental, muitos anos atrás, que vocês com certeza não viram, onde se enfrentaram, se não me engano, foi Cruzeiro e Bayern. E eu lembro até que o Cruzeiro jogava o Raul Plasma, jogava Nelinho, né? E esse jogo era jogado lá na Europa e outro jogo aqui na América do Sul. Era assim que disputava naquela época. Não ia lá para o Japão, para a Toyota, para ganhar dinheiro, nada disso. Jogava um jogo no campo do campeão europeu e um jogo no campeão sul-americano. E esse jogo, se não me engano, foi Cruzeiro e Bayern. E o Cruzeiro foi jogar lá e o jogo foi na neve. Eu nunca tinha visto aquilo. Usava a bola vermelha para poder jogar na neve. E foi no final de temporada lá, meio de temporada aqui, no tempo em que a Libertadores era disputada assim, meio na galega, e só ia um campeão e vice de cada país, ninguém dava muita bola, não, aqui para a Libertadores, entendeu? Então, essa história de calor, gente, esquece, isso aí é blá, blá, blá. Fim de temporada, tá cansado, a gente também está cansado do Intercontinental. O que está surpreendendo os europeus que está mexendo no conforto, no brilho deles, é que quando eles passam a enfrentar alguém que começou a assimilar algumas coisas das características do futebol europeu dos últimos tempos, que é a marcação, pressão, jogo de transição, jogo de contra-ataque, velocidade. Quando alguém começa a fazer isso e fazer melhor que eles ficam um pouquinho assustados, porque agora vão ter que mexer de novo. E a coisa não é tão simples assim. Então, quando eles veem que um time, que é uma força que para eles, puxa, era desprezível, Al Hilal, Al Ahly, quem são esses times aí? Vão lá disputar aquele torneiozinho lá do fim do ano, que a gente ganha sempre, e eles estão todos esbodegados, etc. Quando eles veem que o Fluminense, que está aí na Sul-Americana, que é o segundo nível do futebol sul-americano, vai lá e surpreende o Borussia, surpreende a Internacional de Milão. Cara, a gente vê o jogo, eu vi alguns pedaços desses jogos, alguns mais extensos que os mesmos. O que eu vejo que o futebol europeu está jogando é um jogo que é chamado de jogo de trocação, vou em cima. O futebol virou hoje um handball, onde a defesa faz um arco em torno do goleiro, na frente do goleiro, e o ataque faz 1 ou 2 arcos tentando penetrar isso aí com jogadas individuais e às vezes com levantamento, chegada na linha de fundo, voltar a bola para trás. É isso que está o futebol. E os times europeus jogam com a linha de zagueiros, muitas vezes na intermediária do adversário, extremamente avançado.
sobra um campo para meter uma bola ali, nesse vazio, e alguém chegar na frente, muito significativo. Isso aconteceu ontem, eu estava vendo Monterrey e Borussia. Meu amigo, o que o Monterrey fez com o Borussia, ele só não empatou o jogo, não pôde virar, porque teve um pênalti, na minha opinião, escandaloso. Verdade. Que o zagueiro empurrou o atacante lá, o veterano lá do Monterrey, que estava jogando pra caramba, empurrou o cara e desequilibrou, e ele não fez o gol, só por isso. O jogo do Al Hilal contra o Manchester City, por exemplo, você olhava o pedante, o arrogante, o insuportável Viking Haaland, com aquela cabelinho da Pedrita dos Flintstones. Pedrita, Flintstone, aquilo ali, não é nem do Bambam, é da Pedrita, a filha da Vilma, não é a filha da Beth, não. Aquele insuportável arrogante ficava andando dentro da área, na entrada da área, e o time do Manchester City trocando a bola, tinha feito um gol no começo, etc. A hora que vira o jogo, eles tomam um gol, tomam uma virada, aí dá desespero. Aí eles vão para cima, e aí fritou de vez, porque aí os caras estavam com 3 milhões prometidos no bolso, meu amigo, o cara corre até com a bateria pifada, até com a vagabunda que tem, o cara vai correr por os 3 milhões. E o time estava treinado, meu. O homem lá que era da Inter de Milão, chegou lá e falou, não, aqui não joga igual o Inter de Milão, mas joga, ele defendeu pra caramba, só não conseguiu defender na final da Champions, né? Defendeu pra caramba e meteu contra-ataque. Foi uma festa, cara. E assim está sendo. Assim foi o Fluminense contra o Borussia, assim foi uma parte do jogo do Flamengo contra o Chelsea. E digo, o Flamengo só não encarou melhor o Bayern, e aí eu discordo do meio do pessoal. O Flamengo não levou um baile do Bayern. Também não jogou de igual para igual. Quando ele quis jogar de igual para igual, ele se ferrou, porque ele foi induzido ao erro, tomou 3 gols ali que não podia ter tomado jamais. Então, o Flamengo, mais uma vez, na minha visão, caiu para a própria arrogância de que nós somos o time que pode enfrentar todo mundo e o nosso DNA é jogar para frente e vamos o Flamengo golear todo mundo. E não é bem assim. Eles já tinham tomado lá em Montevidéu de um time ruim que chamava Palmeiras, um time que chegava às beiras dos maiores craques da galáxia sul-americana, e ontem e anteontem tomaram do Bayern de Munique, porque não, nós vamos encarar aqui jogada igual para igual. Aí agora estão comemorando em troféu, só nós que fizemos 2 gols no Bayern. Que bacana, cara, que coisa assim, estupefaciante, sensacional. Os europeus têm que rever aí a maneira de jogar, porque não ganha mais a hora que quer, não, lamento, viu? Capaz até do Fortaleza dar uma encarada, não estou falando mal do Fortaleza, não, estou elogiando o Fortaleza. De repente, o Fortaleza e o Bahia dão uma encarada nesse povo no torneio. Tá certo? Espetacular, seria espetacular. Mas você sabe o que eu acho? Assim, por exemplo, aqui a narração, né, o jogo é apresentado pelos canais americanos, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu estava assistindo pré-jogo, né? Eu não assisti pré-jogo de nenhum, mas coincidência, eu não estava fazendo nada, eu estava trabalhando em casa, então estava assistindo pré-jogo do Fluminense e Inter. Nenhum comentarista, eram 5 na mesa, 5, nenhum deu menos de 3-1, 3-0, 2-0 pro Inter, né? Então, o que eu acho é que, inclusive nós, e eu digo nós, inclusive a cartolagem brasileira, a gente e eles também, como não existe essa troca de futebol brasileiro com futebol europeu, só acontece um jogo no final do ano. Ninguém tem parâmetro. De repente você põe os caras para disputar um campeonato na metade do ano, sendo que os melhores times, você põe só os times, né, bem colocado, os caras, por exemplo, o último jogo do Botafogo, eu lembro que eu estava vendo essa reportagem, o Botafogo veio, jogou, saiu, 3 dias depois estava jogando lá no Catar, cara, sendo que disputou, sabe, ó a viagem, entendeu? Aqui não, tem preparação, quer dizer, a gente deu
nivelada. Daí a gente começa a jogar, os caras não sabem falar, opa, o que é isso? Isso que você falou, eu estava assistindo o jogo do Manchester, eu estava olhando a cara do Rodri, o Rodri estava sentado no banco, ele estava assim, ó, tipo assim, o que está acontecendo? A gente está perdendo desses caras? Meu, e é verdade. Por quê? Não tem troca. Quem que, há um mês atrás, quem que ia falar que o Fluminense, o Palmeiras a gente ia falar porque a gente é palmeirense, mas quem que ia falar que o Fluminense e o Al Hilal ia estar nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes, cara? Quem ia falar isso? Não, mas é aquela coisa, né, um dos detalhes do futebol é aquele esporte que mais permite que o azarão vença. O Al Hilal tá com investimento do caramba. Mas uma coisa é certa, cara. Esse torneio mostra, expõe os times europeus, expõe que as grandes ligas europeias talvez não sejam talvez essa coisa toda. É porque eles vieram ganhando nos últimos vários anos aí, aqueles mundiais no final do ano. Mas tem essa questão de chegar com os times aqui que ganham a Libertadores bem mais desgastados, né, digamos assim. Só que só um detalhe. Pode falar, Gabriel. Mas se der uma semifinal brasileira, como é que vai ficar a moral europeia? Não, justamente, expõe. Esse é um torneio que expõe os caras. E os jogadores, se eu não me engano, eu vi uma reportagem que falou que a nacionalidade mais presente agora nessas quartas de final é os jogadores brasileiros. Os brasileiros, inclusive, entre outros times. Brasileiros e os alemães. Dois do Brasil, dois alemães. Não é isso, César. Eu estou falando de time, eu estou falando de jogadores. Jogadores brasileiros e em outras equipes. Se você pegar o jogador brasileiro do Al Hilal que fez o gol, tudo mais. Jogadores, a maior presença, a maior nacionalidade de atletas é brasileiro, mas fizeram gols também são os brasileiros. Arbelini, mas o estrago já está feito. Uma semifinal certamente terá um time não europeu, que seria Fluminense. Vai imaginar que o todo poderoso Chelsea massacra o Palmeiras, como eles esperam que esteja sempre. E aí, na outra semifinal, você tem Fluminense e Al Hilal. São dois pobres do circuito europeu, né? Pobres, maneira de dizer. Talvez o Fluminense seja pobre perto do Al Hilal. Talvez não, é pobre perto do Al Hilal. Mas, em termos futebolísticos, o Fluminense representa alguma coisa, tem um histórico, etc. Inclusive, é o segundo campeão mundial de 1952. Ironicamente, os dois estão aí para incomodar todo mundo. Entendeu? Ironicamente, né? Então, o estrago já está feito. Só não foi maior porque ontem o Monterrey não conseguiu passar pelo Borussia Dortmund, né? Que aí ficaria mais um estranho lá, um mexicano, do lado de lá. Aí o Donald Trump ia mandar expulsar todo mundo para eles não ganharem. Ia mandar botar tudo para lá do muro para não ganhar. Mas é isso aí, né, gente? Eu acho que o momento psicológico é bom e favorável aos times não europeus, mas eu tenho alguns receios sendo FIFA, como as coisas são. O PIF, o Fundo de Investimentos da Arábia Saudita, botou os cabelos e as madeixas nesse torneio e na Copa do Mundo de Seleções, na próxima de 34, né? Quer dizer, está bancando todo um projeto de perenização da FIFA e de defesa da FIFA perante as ligas europeias, que já estão há alguns anos aí querendo se organizar, acabar com o acesso e decesso, lembram bem disso, há uns 3 ou 4 anos aí começou esse movimento. Então, como tem um time da Arábia Saudita aí do nosso lado, eu fico um pouco temeroso que a arbitragem seja assim, vamos dizer, um pouco... tenha olhos um pouco esgazeados, míopes ou embaçados em certos lances, me preocupa. Mas, por outro lado, também me dá um alívio, né, isso que a gente estava conversando no nosso vídeo anterior,
ele dá um pouco de alívio em relação ao seguinte, os caras já viveram um tremendo de um apogeu ontem, o bolso está bem recheado, e de repente isso dá uma quebra no estímulo, né? Na continuidade do estímulo e do foco necessário para ir em frente. Então isso aí eu acho que é uma coisa que pesa muito a favor do Fluminense, embora eu acho também que o Fluminense vai começar a apresentar sinais de cansaço devido à maneira como tem jogado. Tem uma marcação ferrenha, uma marcação dura no campo de defesa, quer dizer, uma marcação de não pode errar, não é uma marcação no ataque que você ainda tem chance de fazer uma falta e interromper um contra-ataque, ali você não pode fazer falta dentro da área. Então, eu acho que o Fluminense passou por esse modelo aí de jogos difíceis, conseguiu ter sucesso, mas não vai dar para jogar do mesmo jeito contra o Al Hilal. E o Al Hilal, se tiver que jogar para frente, tá certo, ele pode ser perigoso, mas aí ele vai experimentar do próprio remédio, que eventualmente é o contra-ataque. Embora ele tenha uma defesa ali que é bem razoável, né? Tem alguns nomes aí que são bem destacáveis. Do nosso lado, gente, sinceramente, eu acho o Chelsea uma incógnita. Eu acho que muito do jogo vai depender do comportamento anímico dos nossos jogadores, da maneira como vai ser escalado o time e da maneira como vai ser conduzido o ímpeto de enfrentar o Chelsea. Na minha opinião, não dá, no primeiro momento, de sair para cima para tentar surpreender. Eu acho que tem que ser um pouco mais, como diziam antigamente os narradores do rádio, os primeiros 15 minutos, os times estão se estudando. Tem uma vantagem só aí, que só um detalhe, que não vai jogar o Caicedo, não é? Sim. Um dos grandes jogadores de meio de campo ali, o Caicedo não joga, entre esse Pedro Neto aí, que não tem entrosamento nenhum, espero que dê uma zica inteira lá dentro, todo mundo fique puto da vida com o jogador novo chegando. Tem esse o Palmer é bom também, um bom atacante do Chelsea, a gente tem que tomar muito cuidado, que eles caem justamente, esse Pedro Neto aí, ele cai justamente pelo lado do Vanderlan. Mas eu acho que quem vai jogar? O Palmer é parente daquele cara do espírito que anda lá do fantasma, não chamava Palmer, Dr. Palmer lá? Deve ser. Mas joga bem, joga bem, loirão, compridão. Mas fala aí, Gabo, você ia falar alguma coisa? Pode falar. Não, ia falar do esquema de jogo do Palmeiras. O Palmeiras tem duas propostas. O César estava comentando ali, retroativo, como se diz, né? O Palmeiras pode jogar no 3-5-2, né? Pode jogar no 4-5-1. 4-5-1 talvez seja mais operacional, né? Para sair rápido, mas preencher o meio. Ou um 3-5-2 com 3 zagueiros, mas aí é relativo, né? Eu acredito que tem que povoar o meio campo. Não pode dar espaço ali, não pode dar liberdade, pelo menos no começo do jogo, né? Concordo, tem que cansar os caras. E a grande verdade, o César falou do Borussia ontem, o primeiro tempo, jogo de time europeu, primeiro tempo é um jogo, o segundo tempo é outro jogo. Isso é um fato. Isso é um fato. Isso foi ontem, cara, se tivesse mais 10 minutos, os caras iam empatar. Se tivesse mais 10 minutos, os caras iam empatar, e foi assim, e o Manchester morreu na mão do Al Hilal, entendeu? E assim foi o Inter também, e assim foi o Real. A grande verdade é o seguinte, se esses caras vierem jogar o Campeonato Brasileiro, tendo que jogar um dia em Porto Alegre e 3 dias depois lá em Recife, morre, tá? Esses caras tá tudo acostumadinho a andar, sabe, de trenzinho, dali pra cá, 2 horinhas, sabe, é uma coisa que eu tô começando a ver. E botar eles no pau a pau ali, no pau de arara, junto com a gente, eu não sei não se o Mbappé, essa galera toda aí, vai ser tão bom assim como a gente acha que é. Tem que cansar os caras, concordo com o Garba, tem que cansar eles e matar eles no segundo tempo, é isso. Concordo. E torcer para que o Paulinho jogue 45 minutos. Fala aí, Garba, fala aí.
Sim, segundo tempo você tem a opção de abrir mais um jogo no final, aí depende do resultado. Se o resultado não tiver a seu favor, você pode modificar as linhas, ué. Que nem aí os caras vão estar cansados, né? E você pode fazer 5 substituições. Você pode mudar totalmente seu esquema de jogo, né? Agora vai da mente do treinador e o que ele vai pôr em campo, né? Principalmente ali no primeiro tempo. Gente, é óbvio que a comissão técnica do Abel vem estudando o Chelsea já há muito tempo, não é de hoje, né? Óbvio que eles sabem, está mapeado aí mais ou menos. Não, parece que não mudou de técnico, né? Então isso aí também é uma coisa que acaba evitando maiores surpresas, ao contrário, por exemplo, do Al Hilal, que está com um técnico fresquinho, escaldado pela porrada que tomou. Esse técnico do Chelsea é novo, tá? Ele é do ano passado. Sim, mas ele está Enzo Maresca. Agora, Enzo Maresca. Exatamente, ele não entrou agora. Então, quer dizer, imagino não, tenho certeza que a nossa comissão técnica aí, top das galáxias, que realmente ou pelo menos aparenta ser, está estudando esse pessoal aí já faz tempo. Então, não teremos, assim, surpresas táticas, nem surpresas de, puxa, quem é esse cara que está acabando com a bola? Como acontecia em Copas do Mundo antigamente, aparecia lá um jogador que ninguém nunca tinha ouvido falar e deitava e rolava. Quem fazia muito era os times do leste europeu, lá as Romênias da vida, Bulgária, né? A Bulgária foi terceiro lugar na Copa de 86, cara, eliminando a Alemanha, o Stoichkov, aquela turma ali que ninguém conhecia esse pessoal. Então, isso já não existe mais. Esses jogadores estão sendo mapeados, existem N empresas terceirizadas de scout, especializadas em sites, SofaScore, isso e aquilo aí, que Transfer Market, que dá os valores de mercado, sabe, nome aí, até disseram, estava vendo, até o Garbellini está cotado para ser comprado lá por algum time da Europa lá, já tem até preço, aí deve valer uns 300, eu vi ele está variando entre 300 e 500 euros, eu então não estou nem cotado. Não, Garba. 300 e 500 euros. Mas isso aí pode pagar para cerveja ou paga em cachaça. Vamos lançar o desafio aqui para os rooktoppers colocar nos comentários. Quanto que eles acham que vale o passe aqui do time principal aqui do Acho que ninguém vai dar mais de 500 euros para nós quatro aqui. Isso, misto quente e um refri. Misto quente e um refri. Refri tubaína. Aceita votação em euro, nem que for 2 ou 3, mas euro ou libra esterlina, esse negócio de... Não vou. É bom descontrair um pouco, pessoal, mas só voltando aqui para a gente se perder. Eu queria voltar para o foco aqui, só da questão da formação tática, e para a gente dar uma... Só queria passar isso antes de sair do tema. Porque a gente tem Bruno Fux e Mikael na zaga, que provavelmente vão jogar, e o Vanderlan, que provavelmente deve jogar na esquerda. Martinez e Richard Rios, ou Aníbal e Rios, que podem começar de volante. Eu até gostaria de ver os três jogando juntos, pelo menos 45 minutos, e depois entraria o Alan, ou se não, entraria Martinez, Rios, Maurício, Alan, Estevão e Vitor Roque. Eu queria ver o Alan jogando mesmo, junto ali com o Estevão, para dar essa correria. Ou deixar para o segundo tempo o Alan ali, junto com o Paulinho, porque foi uma dupla que parece que entrou bem. Quero muito ver o Paulinho com o Alan jogando juntos, os dois ali. Parece que os dois têm uma consciência tática bem legal. Então, o que vocês acham? A gente começaria com o meio de campo aí, Maurício, com 4 jogadores ofensivos? Maurício, Facundo Torres ou Alan, Estevão e Vitor Roque? Ou ainda, sei lá, Maurício ou Felipe Anderson? Eu não colocaria o Felipe Anderson, que jogou muitas, mas eu colocaria Maurício e Alan, Estevão e Vitor Roque, ou Facundo Torres. O que vocês acham? Como é que é essa composição ofensiva aí? Complicado, viu? Porque eu acho que ali o meio, eu começaria com 3. Começaria com Aníbal, começaria com o Emiliano e o Rios. Certo. Isso, boa. Porque também acho para saber, porque a gente não sabe como vai ser o nosso holandês ali na esquerda, né? O nosso Vanderlan. Então a gente tem que botar, vai ter que botar. A gente não... E outra, a gente
vai jogar com a zaga reserva, né? Então a gente tem que ver como vai ser tudo esse movimento aí. Então, o Vanderlan, recebendo a cobertura, eu acho que assim, botar 2 ali para segurar e cansar os caras. E lá na frente põe os meninos ali para correr, para dar uma correria ali, botar o Vitor Roque exatamente para fazer aquela função que o próprio Abel falou que ele faz, o trabalho sujo, botar os caras para correr, para cansar aquela turma lá, botar e, como você mesmo falou, conforme a turma for se desgastando, daí a gente vai guardando as nossas armas para o segundo tempo, né? Paulinho, Alan, né? E assim por diante. Eu acho que não tem que inventar muita coisa. Eu já falei aqui a minha escalação, e eu acho que é bem simples. É o Everton, Giai, Naves, Bruno Fux, Mikael e Vanderlan, Emiliano Martinez e Richard Rios. Aí já completamos 7 jogadores, não é isso? Não, exatamente. Isso, jogadores. Aí nós temos Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres. Essa é a escalação inicial. Eventualmente, ele pode surpreender colocando Alan no lugar de Facundo Torres, deixando o Vanderlan bem travado atrás e Estevão pela esquerda, e o Alan com mais mobilidade da direita para o centro. Então, eu acho que essa seria a escalação ideal. Facundo Torres seria, pelo que o Facundo Torres andou jogando esse ano, demonstrando, ele é uma tremenda dobra, ele é a dobra do lateral ao contrário, ele é o ala dobrando em cima do lateral quando precisa. Então, vai depender de como o Chelsea se apresenta. Isso eu não tenho esse conhecimento do time do Chelsea para dizer que é melhor esse ou aquele. Dependendo do jogador que vai entrar, como o time vai jogar, eu acho que o Abel e a comissão técnica vão direcionar isso. Mas eu acho que não sairia muito disso. Eu jogaria com 3 zagueiros. Naves, Bruno Fux e Mikael. Capite. E aí, Garbotinho, você acha disso? E não jogaria com o Vanderlan? Jogaria com o Vanderlan, claro. Eu tenho confiança total. Então a gente ia jogar com 5 atrás. 5? Sim. Na verdade, são 3. São os 3 zagueiros, os 2 laterais. Tanto o Giai quanto o Vanderlan pode ser. Depende de como o Chelsea se apresentar para o jogo. Nós vamos ter o Emiliano protegendo, o que nós não tivemos contra a Inter de Miami. Nós vamos ter o Richard Hill fazendo papel duplo, de proteção e jogo pela direita. Por isso que eu acho que talvez ele pudesse jogar com o Estevão pela esquerda, deixando o Vanderlan mais fixo. E deixando o Alan na direita, podendo revezar, girando pelo meio ali, para confundir um pouco. Marcação. E o Vitor Roque como o ponta de lança, o espeto, o cara espetado lá, incomodando os zagueiros. Cara rápido e forte. Não é jogo para o grande Paco Lopes no primeiro tempo. Não. Eu só tenho receio um pouco de colocar o Naves é um bom jogador, tudo mais, mas cara, é uma zaga que nunca jogou junto e precisa ver o ritmo de jogo, como é que tá também, né? Então só tenho receio disso, é um ótimo jogador, não acho sobreentender. Agora o Facundo Torres também ali no meio, se ele conseguir distribuir bem a bola ali pro Vitor Roque e pro Estevão, tá ótimo. O Facundo Torres é mais temeroso quando você perde um zagueiro do que 2. Porque esses caras, eles podem não estar jogando junto, mas eles treinam junto, cara. Bom, certo. Mas três dos jogadores que a gente tem confiança, como o Paulo falou, a gente tem três volantes que a gente tem confiança. Que é o Martinez, que é o Aníbal e que é o Rios. São 3 jogadores acima da média. Tem jogado muito bem. Inclusive, quer dizer, não sei, vai depender muito do que o Abel estiver vendo também. Eu acho que a possibilidade de jogar com 3 volantes, com 3 na frente ali, fosse Maurício, Estevão e Vitor Roque, seria legal. E no segundo tempo entrar com o Ala, entrar com o Paulinho e tudo mais. Eu prefiro jogar com 2 volantes mais atuando na defesa e deixar o Rios mais solto, porque senão você engessa muito o Rios aí, né? E o Rios hoje é o Veiga. O Rios hoje é o Veiga. Eu citei 3 volantes só porque a posição
conhecida do Rio, está como segundo volante, né, basicamente. Mas também, justamente fazendo ele atuar na função de distribuição também de jogo. Exatamente, porque você tem Martinez e o Aníbal para fazer a fechada, fazer a cobertura do Vanderlan, não deixar esse Pedro Neto cair e proteger a zaga. E a partir daí ele põe para correr a molecada lá. E vamos para lá, bola na rede, molecada. Bola na rede, molecada. Vamos acreditar. Isso aí, né, gente? A gente deu uma dissecada boa aí nessa quartas de final, né? Esse confronto aí, e esperando que a gente tenha sucesso e que a gente possa estar aqui para escondendo as coisas desse cara aqui, a gente depois de decidir como é que vai enfrentar ou Al Hilal ou o Fluminense. Garbellini quer fechar aí para a gente, porque o pessoal já entendeu mais ou menos como é que a gente quer jogar. A gente não pode dar muita dica, porque agora o Chelsea está fiscalizando o rooftop Turiaçu também, que a gente já sabe disso. Não, pessoal, a gente tem várias expectativas, né? Mas, como se diz, a realidade é só na hora do jogo, na hora que entrar em campo, né? Você pode imaginar 1001 estratégias, né? Mas o time tem que entrar focado, tem que entrar com o coração quente e a cabeça fria, entrar concentrado na partida. É isso aí que a gente precisa, né? Entrou focado no jogo, ligado no jogo, não pode dar mole, não pode menosprezar adversário, não tem vitória antes da hora, não. Atrás do seu objetivo, né? É isso aí que a gente espera, entrar focado. E Deus iluminar. Só para esclarecer, né? E só para esclarecer, o Palmer, ele não é neto lá do fantasma, espírito que anda, não. Embora digam que sim. Ele é neto da Diana Palmer, que foi namorada do fantasma. A gente não sabe se esse relacionamento gerou frutos, né? Então, pode ser que a Diana Palmer seja a avó ou bisavó do Palmer. Eu conheço a família Palmer, com todo respeito, é o nosso amigo, jogador do Chelsea, né? Paulão, só deixar o recado, Paulão, representa a gente lá bem, meu. Vamos massacrar os caras, vamos com tudo para ser como a gente tem feito até agora, coisa linda. Eu estou com um ótimo pressentimento, eu acho que a gente vai ganhar. Eu acho que o time do Palmeiras está com muita vontade. Eu acho que as coisas estão acontecendo favoravelmente, né? Nos direcionando a uma boa colocação nesse Mundial. E não boto Deus no meio, porque Deus torce para todo mundo. Só quero que Deus nos guarde na viagem, guarde os nossos jogadores, os nossos adversários, proteja os nossos corações, porque quando botar a bola, eu achei que eu ia morrer. Então, que seja assim. Afinal, do lado de lá, o Bayern e o Real Madrid continuam esperando, né, gente? Vamos ficar nessa, né? Mandaram o Real Madrid esperar, eles estão esperando. Então, quem sabe, estão esperando por nós. Eu aposto no lado de lá no Real. Também. Eu aposto no Real. O meu time do lado de lá é o Real. Então, mas é que o pessoal daqui, né, o pessoal aqui, os vizinhos nossos aqui do Brasil, andam dizendo que o Real Madrid precisava esperar, que a hora dele ia chegar, o Bayern também. Então, quem sabe a hora que vai chegar pra gente, né? Vamos ver. Tomara que seja. Cada jogo é um jogo, vamos esperar cada adversário. Não quero saber quem vai ser os semifinalistas. Eu só quero pensar no Chelsea daqui para frente e que cada time pense no seu adversário. E a gente vai ganhar. Isso é o que importa. Estaremos lá. E não grita gol antes. Foco objetivo. Não grita gol antes. Nunca. Nos vemos em breve.
Um abraço para todo mundo aí, gente. Mais um papo gostoso com os palmeirenses aqui que se dispõem a conversar. Claro que é um prazer, né? Conversar horas e horas sobre o Palmeiras em qualquer situação. A situação que a gente está é melhor ainda, gente. Vamos nessa. Pessoal. É nóis.